Valor numérico de uma expressão algébrica. Essa informação aqui é muito importante, eu peço que você preste bastante atenção nisso aqui, porque é realmente importante você entender isso aqui. Muita gente se confunde na resolução de uma equação de primeiro grau, não sabe o que significa resolver essa equação, não sabe como resolver essa equação, né? Então, isso tudo é muito importante quando você consegue entender o que é valor numérico e você consegue associar essas duas coisas, porque elas têm sim uma associação, tem uma ligação, né? Uma conexão entre elas. Pode parecer que não, né? Mas tem. Eu acabei de falar que quando você tem aqui ax mais b, você não tem uma equação, você tem uma expressão algébrica. Quando você usa uma igualdade, aí essa expressão algébrica é igual a alguma coisa aqui. Porque nem sempre, na verdade, você vai ter essa equação aqui reduzida. Essa é a forma reduzida da equação. Às vezes você vai precisar trabalhar com ela até ela chegar nesse formato aqui. E daqui você começa a resolver da forma reduzida, né? Então você precisa fazer algumas coisas até chegar na forma reduzida. Quando você tem só a expressão aqui, você não tem a equação. Beleza? Então você tem uma outra coisa aqui do lado da igualdade, do outro lado da igualdade, trabalha até que ela seja zero, ok? Ou organizando direto, passando por cima, vamos dizer assim, né? Eu vou mostrar exemplos depois, e você vai ver que a gente vai ter algumas coisas para fazer que não necessariamente precisa ter o zero aqui, tá? Essa forma reduzida dela, mas não significa que você tem que trazer todas as vezes para essa situação aqui. Por isso que tem gente ali, né? Tem alguns professores que trabalham com essa condição, tá? Só para não ficar viciante esse pensamento de que do lado direito tem que ser zero, certo? Vamos lá, valor numérico então de uma expressão algébrica, dando essa explicação aí para você entender, né? Ficar melhor para você compreender isso. Você tem aqui ax mais b. Essa é uma expressão algébrica e como a gente está falando de equações de primeiro grau, eu quero falar também sobre as expressões algébricas em que o grau da variável, o maior, né? O expoente da variável, é 1. Aqui nós temos exatamente grau 1 aqui e aqui o grau 0, tá? Eu falei 1 e escrevi 0 aqui. Grau 1 aqui e grau 0 aqui, tá? Esse aqui é o coeficiente que acompanha a variável de grau 0. A gente sabe que um número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Nós temos então aqui essa expressão algébrica, grau 1 aqui, ok? Para a gente ter uma equação precisa de uma igualdade. E é o seguinte, você já deve ter estudado a respeito de valor numérico de uma expressão algébrica, ok? De várias outras expressões algébricas substituindo valores de x. Então, o que você estuda lá? Normalmente você pega aqui uma tabela, você pega aqui um valor de x e um valor de y, tá muito bonitinho esse x, né? Você pega aqui valores de x e valores de y, e aí você tem aqui um valor de x, você sabe qual que é a expressão, você pega um valor de x e substitui esse valor de x aqui e descobre qual é o valor de y, aplicando esse valor de x. Então, seria nesse caso aqui, a mais b, certo? Se por acaso x for 1. A vezes x é a mais b, é o que sobra aqui, certo? 2a mais b. 3. Aí, esses valores aqui é o que você vai acrescentando como valores de y. Então, quando x é 1, o y é a mais b. Então, você vai montando aqui essa tabela. É claro que com valores mais interessantes, porque eu estou utilizando aqui uma expressão genérica, né? Esses valores aqui são números que você conhece. Quando você tem uma expressão já conhecida, né? Os valores de a e b são conhecidos, então você consegue dizer o que é esse a mais b aqui. É 20? É 30? É 42? O que é 2a mais b? Que número é esse? É uma fração? É um decimal? O que é? Então você já consegue definir quando você sabe quem é a e quem é b. Ok? Tem essa tabela aqui. E aí o que eu quero chamar a sua atenção, eu vou dar um exemplo aqui com os números, né? Para ficar melhor de você entender. Colocar aqui alguns números mais específicos para a e para b. Vamos dizer aqui que o a é 3, então você tem 3x. Vamos dizer que b é 4. Nós estamos falando ainda de expressão algébrica, não como equação, certo? Então, nós temos aqui uma expressão algébrica e vamos então descobrir qual é o valor de
dessa expressão, o valor numérico dessa expressão algébrica quando x é 1. Então, quando x é 1, você tem 3 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1 é 3, mais 4, 7. Quando x é 2, nós temos aqui 3 vezes 2, mais 4. 3 vezes 2 é 6, mais 4, 10. E aí você vai construindo a sua tabela daquele mesmo jeito que eu mostrei ainda agora, né? Quando x é 1, y é 7. Quando x é 2, y é 10. E assim por diante. Agora é o seguinte. O que eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui é valor numérico. Valor numérico da expressão algébrica para algum valor de x que você considera. Então, se você tem uma questão lá e você já deve estar aí lembrando de algum momento que aconteceu isso, você tem uma expressão algébrica e alguém pergunta lá, tem lá a questão, né? Qual é o valor dessa expressão algébrica para x igual a tanto? Aí ele coloca um valor de x. Eu estou usando exemplos aqui de x igual a 1, x igual a 2, né? Porque é livre isso aqui. Eu não estou dizendo, como é que x é igual a 1? Não, eu peguei x igual a 1. Do mesmo jeito que nas provas acontece, qual é o valor da expressão algébrica, qual é o valor numérico da expressão algébrica, aí mostra qual é a expressão algébrica, quando x é igual a tanto. Aquele valor lá foi um valor escolhido, ninguém descobriu aquele valor. O valor que você vai descobrir, entre aspas, qual é quando você já aplica o valor da variável, que não obrigatoriamente é x, nesse exemplo que né? Mas não é obrigatório que seja x. Quando você aplica o valor que está lá, aí você descobre alguma coisa. Aí sim você tem a descoberta.